Os bastidores do esporte estão fervendo, galera. Mesmo com o anúncio do presidente Yuri Romão, da sua saída no final de dezembro, no dia 31 de dezembro, o clima esquentou mais ainda na ilha. De um lado a situação, do outro lado a oposição. Explico. O Yuri, na entrevista, ele disse que está deixando o esporte, mas não é renúncia. Já houve também, o pronunciamento do vice-presidente, o Rafael Campos, que também vai sair com o Yuri. E aí existe a questão jurídica. Se o Yuri não renuncia, se o Yuri não sai, obviamente, até o dia 4 de janeiro, não tem nova eleição, tá? E aí vai para o vice, se o vice não tiver, o conselho escolhe o presidente. Então, quer dizer, continua no grupo do Yuri. Como o Yuri disse que quer uma eleição para um ano, também tem todo o processo jurídico no Estatuto do Clube. Será que essa eleição é só para um ano? É para o triênio, como existe a cláusula no Estatuto? E mais um detalhe, quer dizer, a situação do clube pode, obviamente, esperar todo esse processo e no dia 4 de janeiro decidir quem vai ser o presidente do esporte sem ter a votação, sem ter a votação do associado. Quer dizer, é um golpe, é uma manobra, mas está no estatuto. E aí, juridicamente, eu não sei como vai acontecer isso. A verdade é que já existem muitos candidatos, tá? Inclusive, durante o dia, muita gente já falando comigo, Roberto, olha, o que você acha? Enfim, já tem candidato da situação, né? O pessoal já está falando muito aí do Rodrigo Guedes, ex-vice-presidente jurídico da gestão anterior do Yuri, que acabou saindo. Inclusive, ele poderia até fazer parte dessa gestão, mas acabou se desligando do clube. O Rodrigo Guedes, tá? Advogado. Outro nome que está surgindo muito forte é do Leões pela Mudança, que é do Matheus Souto Maior. É um outro nome também, que é um dos caras mais ativos nessa briga. Ele também já fez parte da gestão do Yuri, é bom que se diga, hein? Matheus Souto Maior, um nome forte da oposição. Surgiu também mais dois nomes, o Marcos Cabral e o Roberto Moura. Roberto Moura, inclusive, na eleição passada do Yuri, havia um acordo da oposição da situação para que o Roberto Moura fosse presidente. E estava tudo acordado, mas de repente deu para trás e o Yuri acabou sumindo e ganhou a eleição. Mas existe também essa possibilidade. Mas como tudo isso no esporte eu já acompanho há muito tempo, meu amigo, o negócio é quente, tá? Os bastidores do esporte fervem para valer. A gente vai ter que esperar todo o processo do Yuri juridicamente. Qual é a decisão do presidente Yuri Romão? Ele vai pedir um afastamento, ele vai pedir vai renunciar, não sei, juridicamente pode acontecer. Bom, tudo isso, dependendo da forma que ele sair do clube, é que a gente vai ver a eleição ou não, o conselho decidindo quem vai ser o presidente, indiretamente. Então, tudo isso, meu amigo, ainda tem muita coisa, viu? E tá fervendo, meu amigo. Hoje, realmente, o clima pesou. De um lado e do outro, eu não paro de receber o WhatsApp aqui de amigos, sobre essa situação do esporte. Porque, segundo o Yuri, aliás, eu vou até comentar isso aqui, que eu não entendi muito bem essa questão da dívida, que o Yuri disse que a dívida não é dele, é do esporte. Também não entendi a outra questão. O Yuri disse que não sabia de detalhes da negociação da venda do mando de campo do jogo contra o Flamengo. O presidente do clube não saber disso? Pois é, o clima não estava legal na entrevista coletiva também não, tá? Havia algumas situações meio tensas em relação ao que era perguntado, ao que o Yuri respondia, muita coisa ele fazia de conta que não sabia, enfim. Olha, a oposição no esporte que tá, meu amigo. E aguarde os próximos capítulos que o bicho vai ferver. O bicho vai pegar, aliás. O clima vai ferver e o bicho vai pegar. E eu tô aguardando aqui, porque você tem que ter, obviamente, conhecimento e principalmente você saber quando é perua, quando não é. Quer que a imprensa às vezes recebe uma informação, eu recebo muitas informações aqui, muitas delas eu descarto porque eu vejo que são peruas, são situações de que, pela pouca experiência que eu já tenho, não dá para entrar nelas, Mas enfim, é um clima muito chato, muito tenso, e isso vai acontecer até o final do ano, viu, galera? Até essa decisão do presidente Yuri, juridicamente, estou falando juridicamente, tá? Até porque a gente também no país hoje, galera,
no país hoje, no Brasil, sinceramente, a gente tem zero de segurança jurídica. Zero, zero. Às vezes é uma decisão de um juiz, daqui a pouco é outra decisão de outro juiz, daqui a pouco é outra instância de outra coisa. Enfim, a gente não sabe se é decisão pelo fato, se é decisão pela pessoa, se é decisão por... É complicado hoje o aspecto jurídico do país, cara. Lamentavelmente, a gente está vivendo uma insegurança jurídica terrível. E aí tem o Estatuto do Clube, que às vezes não sabe se vai ser colocado em prática ou se as leis são outras. É complicado demais. E aí cabe aos advogados, né, aos doutores da lei, eles decidirem o que é que vai acontecer com o Esporte Clube do Recife, essa massa rubro-negra, hein? Eu pedi desculpa aqui, né? A garganta tá um pouquinho meia cruel. É um resfriadozinho aí, mas acho que vai passar logo, tá bom? E dizer a vocês que a gente está atento a tudo, tá? Apurando todas as situações aí para trazer sempre informações corretas, tá? Verdadeiras, legítimas para vocês, tá bom? E sempre respeitando todo mundo. Afinal de contas, a gente sabe que todos são rubro-negros, né? Todos torcem pelo esporte, todos querem o melhor para o esporte. E isso é uma briga política, né? Um grupo quer comandar, o outro grupo quer comandar, enfim. Na média nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, o saco cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo, vem pra Bet dos Brasileiros, que é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade, se você tem mais de 18 anos, e por favor, jogue pra se divertir, hein? Só se divertir. Deixa eu só dizer pra vocês o seguinte, que essa reunião, antes da coletiva e do anúncio oficial do Yuri deixando a presidência no final do ano, essa reunião não só tratou da questão da saída do Yuri, mas de muita coisa. E tem um aspecto que está pegando bastante. Vocês sabem que eu tenho falado aqui que para o ano a bronca vai ser gigante, vai estourar bombas e mais bombas em relação à questão de débitos. Porque tudo isso que o esporte está fazendo hoje vai pagar no próximo ano e não tem dinheiro. E já tem muito rolo aí, Antônio Oliveira, treinador, já tem Duqueiroz, já tem Antônio Carlos, já tem débito com o Atlético Goianiense, que é do Ramon Menezes, enfim. E vai estourar mais coisa aí, muito mais coisa aí, pode ter certeza disso, tá? E no próximo ano não tem dinheiro, galera, não tem dinheiro. Então, como vai ser a nova gestão? E eu até estranhei porque o Yuri disse o seguinte, não, eu vou ficar até dezembro para ter uma auditoria no clube, porque isso faz parte da Lei Pelé. Claro, a auditoria existe, vai confirmar. Existe débito aqui, débito ali, débito lá. Só que falaram sobre os débitos. Né? Na entrevista foi perguntado sobre os débitos. Ele disse, os débitos não são meus, são do esporte. Enfim, futebol assim, galera. Sobra sempre pro clube. E aí, o esporte é que vai ter que arcar com todos esses processos, enfim, os erros que aconteceram, as contratações erradas, os valores altíssimos que a gente às vezes fica imaginando, como se pagou 15 milhões para o Carlos Alberto, onde se pagou 12 milhões para o Atencio, inclusive sem dinheiro do esporte, foi um dinheiro emprestado, que o esporte vai pagar juro de 5 milhões e 300, enfim. Você não imagina como foi a negociação com o Sérgio Oliveira, com o Christian Rivera, que são jogadores que ganham muito dinheiro, como é que foi a negociação com o Antônio Oliveira, com o Pepa, quando ele saiu do esporte. Quer dizer, tudo isso a gente via, às vezes fica sabendo por terceiros, como foi o caso da negociação envolvendo a venda do mando de campo do jogo contra o Flamengo. Então, galera, a gente precisa ter transparência. O futebol é do povo, é da torcida, é do associado. E aí, essa é a situação. Hoje, inclusive, me passaram uma perua que eu fiquei assim, eu disse, pô, até isso estão inventando. Bom, me falaram que também existe uma maneira de que vão destruir o esporte para poder uma SAF comprar lá embaixo. Cara, eu sinceramente não acredito que façam isso com o esporte. Isso é uma perua das grandes. Imagina o pessoal acabar com o esporte para que venha uma SAF e compre o esporte barato, de graça. Os rubro-negros, os caras que torcem pelo esporte, ficam inventando determinadas coisas, ficam passando determinadas coisas que eu realmente não acredito, né? Eu não acredito que o cara é o presidente do esporte, a diretoria do esporte, todo mundo no esporte, vai deixar o esporte entrar num fiasco, devendo tudo, papapá,
para depois chegar alguém com a SAF e, ó, só a salvação aqui, toma aqui X e assume o esporte. Não, também não acredito nisso, não. Sinceramente, lamentavelmente, eu vejo isso, esse zum, essa resenha, muita gente passando essas informações, que às vezes até atrapalha todo o processo, porque isso inflama de um lado e do outro. E o melhor para o esporte hoje é buscar um nome de consenso, que agrade a situação, que agrade a oposição e que seja o presidente do esporte, cara. Que possa comandar o destino do esporte, que tenha competência para comandar o destino do esporte, que saiba ser um cara que busque negociação, que seja um cara de diálogo, porque para o ano, como eu falei aqui, o bicho vai pegar. E aí, tudo isso, galera, pode se tornar um fato. O esporte corre o risco de, para o ano, ir para uma Série C. Lamentavelmente, por conta de gestão, de administração. Por isso que eu estou falando que tem que ser um presidente que saiba negociar, que tenha livre trânsito com todo mundo, que possa transitar num lado e no outro e traga pessoas de um lado e do outro para ajudar o clube, para fortalecer o clube, para buscar subsídios para o clube e buscar recursos para o clube, porque não vai ter dinheiro como teve esse ano, não, cara. Esse ano teve muito dinheiro, meu amigo. Eu quero ver o balancete do esporte no próximo ano, o balanço do esporte no próximo ano. Porque entrou muito dinheiro, foram muitos contratos, foram antecipação de receita. E o que o esporte jogou pelo ralo, galera, foi muito dinheiro. Quer dizer, tudo isso para um fiasco desse tamanho, quer dizer, um dos maiores da história, se não o maior da história do esporte. Bom, não tá ninguém falando, mas eu vou falar que tem jogo, tá? Tem Sport e Flamengo na Arena de Pernambuco, às 18h30 nesse sábado. Vai ser um jogo histórico também, pelo lado negativo, porque pela primeira vez um time de Pernambuco vai ter torcida maior do seu adversário, ou seja, torcida visitante vai ser maior do que a torcida do time da casa. Isso nunca aconteceu, mas vai acontecer porque o Sport vendeu o mando de campo do jogo contra o Flamengo e o torcedor do Sport não gostou. Bom, deixa aqui o like, o joinha, gostei, desculpa pela voz, tá? Tô aqui apurando informações, trazendo tudo para vocês, mas ó, like, joinha, gostei, obrigado. Fica na paz de Deus, valeu, tchau.